Eu quero trazer agora pra vocês algumas séries absurdamente viciantes que vocês precisam assistir o quanto antes, beleza? E é aquilo, né? Já vai deixando o like, porque isso ajuda bastante a gente. A primeira delas é a série Tales from the Loop. A imagem que tá aparecendo aí pra vocês. Eu não sei se você já assistiu essa série, já ouviu falar nela ou algo do tipo. Ela é uma série que é original Amazon Prime Video e tem uma proposta um pouco diferente do padrão, daquilo que a gente está acostumado, inclusive. Eu curto bastante essa série, enfim, tô esperando muito já uma segunda temporada dela, e ela traz uma história interessante, porque nós acompanhamos ali basicamente as aventuras de uma cidade, dos habitantes de uma cidade que existe acima do The Loop. E o que é o The Loop, né? É uma máquina que foi construída para descobrir e explorar alguns mistérios do universo. E assim as pessoas são capazes de fazer coisas que seriam inexistentes, né? Só existiriam em um mundo de ficção científica. E essa daqui é uma série de ficção científica, inclusive, com uma pegada de drama também, uma mescla de gêneros que eu particularmente gosto bastante. E o que me chama atenção nessa série é que ela é. Cada episódio dela conta uma história diferente, basicamente. Tipo Black Mirror, sabe? Você vai ver ali acompanhar vários personagens diferentes. A diferença dela pra Black Mirror, por exemplo, é que nessa série, mesmo você acompanhando a perspectiva de personagens diferentes a cada episódio, ela acontece no mesmo universo. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. O protagonista do primeiro episódio, ele no segundo, por exemplo, já não é o protagonista, mas ele aparece ali em um momento, sabe? Então, nós acompanhamos essa série dentro desse universo de um jeito que traz pra gente personagens diferentes. Essa que é a verdade. Assim, ela é uma série mais intimista, de certa forma, mesmo trazendo toda essa expansão de ficção científica, né? Ela não é aquela série espalhafatosa, ela não tá ali pra te hiperestimular, pra você querer assistir logo o próximo episódio necessariamente. Ela tá ali justamente pra você captar tudo que a história quer te passar. É uma das melhores séries do Amazon Prime Video, na minha opinião, uma das melhores séries originais, se não for a melhor, eu gosto pra caramba dela. E tô aguardando muito já a segunda temporada, não sei por que eles não lançaram ainda, sabe? Uma série que pede a segunda temporada logo, tem muita gente que gosta dela, então tá aí, ó. Tales from the Loop é o nome da série que você pode assistir lá no Amazon Prime Video, trazendo essa mescla de ficção científica com um pouco de suspense também e um drama. Eu acho que você vai curtir bastante, porque pra mim ela é uma série viciante de certa forma. Eu quero trazer agora pra vocês também uma série com uma pegada diferente. Eu tô falando de Ted Lasso. Olha só, quase esqueci o nome da série, mas Ted Lasso é uma série que traz essa pegada de comédia, um lado dramático também, de certa forma, mas é muito mais de comédia. Cara, eu gosto demais dessa série. Ela me atingiu num ponto muito específico, sabe? Eu curto muito sitcom e séries de comédia num geral. Como Friends, por exemplo, How I Met Your Mother, Modern Family, eu sou apaixonado também. E Ted Lasso entrou nesse panteão, vamos dizer assim. Eu gosto demais, muito por conta dos personagens carismáticos que existem ali, mas também de toda a história que a própria série conta, né? E ela segue justamente a vida do Ted Lasso, que é o personagem principal e que dá nome à série. Ele é um técnico de futebol americano, ele é um cara norte-americano, né? Que tá em dificuldade quando acaba sendo contratado como treinador de futebol na Inglaterra. Futebol de verdade, né? Porque o futebol americano não é o futebol de verdade. O futebol de verdade é o de campo e ele acaba sendo contratado por um time da Inglaterra, mesmo não tendo nenhuma experiência nesse esporte. E quem contratou ele foi a proprietária de um time, que foi a Rebecca, né? A personagem da Rebecca, que eu gosto muito ali na série também. Ela contrata o Ted de forma proposital ali na expectativa dele ser um fracasso. E por quê, né? Porque ela quer se vingar do ex-marido, que traiu ela e perdeu no processo ali do divórcio o time. O cara gostava muito do time, só que agora, por conta do divórcio, o time é da Rebeca, não é mais do ex-marido dela, e ela, pra acabar com o time, contrata o Ted, já que o cara não tem nenhuma experiência. E isso é muito interessante, né, essa perspectiva. Só que aos poucos o Ted vai conquistando ali a equipe, vai entendendo um pouquinho mais sobre futebol e as coisas vão mudando. Ele conta ali com a ajuda do Barba, né, que é um treinador amigo dele, e eles precisam administrar alguns problemas do AFC Richmond. É assim, né, o nome do time. AFC Richmond é um time bem modesto ali da Inglaterra, e isso torna tudo muito mais interessante também.
Ela é uma série que te pega de jeito, por conta dos personagens, do carisma deles. O Ted, por exemplo, é um personagem que tem características de ser um cara bonzinho, um cara que vê o lado positivo nas coisas, sabe? Ele é um cara que tá sempre de bom humor, então isso acaba até irritando algumas pessoas. Só que ele não é aquele cara que tá de bom humor o tempo todo e é irritante, não. Lógico, muitas vezes ele é irritante. Só que ele é mais cativante do que outra coisa. É o Jason Sudeikis, né, que é o protagonista aqui dessa série. Ele tá por trás também da criação da série. Ele desenvolveu toda essa ideia e foi uma ideia genial. Temos ali personagens quase que inesquecíveis. E ela é uma série que conta com 3 temporadas no total, né? Eu acho isso interessante porque tem uma pegada parecida com algumas outras séries que são fechadinhas. A série foi pensada antes dela ter sido desenvolvida. Então acaba tendo início, meio e fim ali, tudo fechadinho. Eu gosto muito disso, né? A série já terminou. Tudo bem que tem. Algumas pessoas dão uma ideia de que pode ter uma 4ª temporada, mas enfim. Se não tiver, é uma série que já fechou, de fato, com 3 temporadas. É uma série que você pode assistir pela Apple TV, uma série original da Apple TV, né? Uma das maiores. Eu acho que é a maior série da Apple TV em relação à quantidade de pessoas que assistiram lá no streaming, né? Eu não tenho certeza desses números, mas eu tenho quase certeza disso. Ted Lasso é uma série que traz o esporte como pano de fundo, né? O futebol, no caso. Então, se você não gosta de futebol, por exemplo, isso não te impede de gostar ou não da série. Assim como vários outros filmes e séries que nós temos de esporte, que você não precisa gostar daquele esporte para curtir a produção. E Ted Lasso tem essa mesma proposta. O futebol, ele é de pano de fundo para a história daqueles personagens. Então assiste lá Ted Lasso, que eu acho que você vai curtir. E aqui nós temos uma outra série que eu curto demais. Eu tô falando de Dark. Dark tem a mesma proposta de Ted Lasso na questão de temporadas, né? Ela conta com 3 temporadas no total também, porque ela já é fechadinha. Ela foi pensada antes de ser produzida. Tipo, eles pensaram, vamos fazer 3 temporadas fechadas? Vamos. E fizeram. Dark é uma série maravilhosa. Eu acho que é a minha série preferida original da Netflix, né? Ainda não tenho tanta certeza assim disso, porque eu gosto muito de Stranger Things, gosto muito ali da primeira parte, por exemplo, de House of Cards. Então eu tenho algumas dúvidas, mas tá ali no top 3, pelo menos, Dark tá. E ela é uma série com várias camadas. Quem assistiu a série sabe do que eu tô falando. Pela própria história em si, pelos personagens também. Enfim, eu curto bastante. E ela traz uma história, no mínimo, diferente do padrão. Porque nós acompanhamos ali 4 famílias diferentes que vivem em uma cidade pequena e tranquila ali na Alemanha. É uma série alemã, inclusive. A rotina dessa galera acaba virando de cabeça para baixo quando 2 crianças desaparecem, né? De uma forma bem misteriosa ali nas proximidades de uma antiga usina nuclear. E aí, segredos familiares começam a aparecer à medida que a polícia investiga alguns sumiços e logo percebe uma relação com eventos também sombrios do passado. E muita coisa ali acaba misturando, porque é uma série que tem uma pegada de ficção científica, então o tempo e o espaço parecem meio que se embaralhar cada vez mais, sabe? Trazendo várias tragédias e curiosamente se repetem a cada geração. Então, como eu falei pra vocês, é uma série que tem essa pegada de ficção científica, mas também um lado dramático e, obviamente, de suspense. É uma série que muita gente nem conseguiu assistir direito sozinho, né? Porque sentia uma certa tensão, é uma série bem tensa, de certa forma. E ela é uma série alemã, então, consequentemente, foge um pouco dos padrões hollywoodianos, né? Você percebe ali uma ambientação diferente, características dos personagens que não são tão que não são padrão do que muita gente está acostumado por conta de Hollywood, não só das séries, como dos filmes também. Mas ela é uma série que eu curto demais, por trazer essa pegada diferente de ficção científica. Por exemplo, Tales from the Loop, que foi a primeira série que eu trouxe aqui, ela é de ficção científica também, com um lado dramático, mas é bem diferente de Dark, sabe? Elas conseguem se diferenciar muito, mesmo trazendo gêneros semelhantes. Então é isso que eu tô querendo dizer. Não é porque ela é alemã que ela é diferente, mas ela traz uma estrutura diferenciada. Os criadores da série sabiam o que eles queriam contar com essa história, né? E aí acaba trazendo pra gente personagens cativantes, como por exemplo o próprio Jonas, que é o protagonista aqui da série. Então, vários outros personagens dali também, né, que nós vamos acompanhando. É
É uma série inteligente, então você precisa estar prestando atenção em tudo que tá acontecendo ali, desde o primeiro episódio da primeira temporada até o último. Ela vai ficando cada vez mais complexa, mas isso chama muito a minha atenção. Eu acho isso muito interessante pela proposta que a série traz, por esse formato, né? Trazendo uma ambientação inesquecível, uma pegada bem fria, né? E gélida ali, nessa cidade, nessa pequena cidade alemã. E eu acho que você pode curtir demais também. Talvez você já tenha ouvido falar de Dark e nunca tenha assistido, né? Não sei. Mas vai lá, você não vai se arrepender, não. Uma série que é original da Netflix, que mexeu com as minhas estruturas também. Uma série muito interessante. E tá aí, né? São essas séries que eu trouxe nesse compilado agora. Comenta aí pra dizer o que que você, qual você vai assistir, qual entre elas você vai assistir, ou se você já assistiu alguma, o que que você achou, diz aí pra gente conversar um pouquinho.